Gênesis capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, verso 10, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. Irmãos, podeis tomar seus lugares, glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontramos aqui um diálogo de Deus com Abraão, em que o Senhor vem e lhe faz promessas. Sabemos que lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 13, o Senhor já tinha falado com Abraão e dizendo a ele que: Abraão, todos aqueles que te abençoar, eu vou também abençoar, mas todos aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Se tu, portanto, perfeito, ou ande na perfeição. E aqui encontramos um diálogo com o Senhor em visão. Diz o texto que o Senhor aparece em visão a Abraão e começa a dizer, primeiro, 3 coisas importantes ele fala aqui nesse versículo. 3 promessas. Primeiro ele diz: não temas, porque o temor, o medo, ele nos traz dificuldades de nós seguirmos a nossa caminhada. Então ele disse: não temas, não tenhas medo, avance. E a Bíblia, interessante que mostra 366 vezes esta palavra não temas. Talvez aqui o Senhor, Ele quer nos dizer para esta igreja, nesta noite, falando 366 vezes não temas, dizendo: você não deve temer na segunda, você não deve temer na terça, você não deve temer na quarta, você não deve temer na quinta, você não deve temer na sexta, você não deve temer no sábado, nem tampouco no domingo. Você não deve temer nenhum mês do ano. Não deves temer em janeiro, não deves temer em fevereiro, não deves temer em março, não deves temer em abril, não deves temer em maio, não deves temer em junho, não deves temer em julho, não deves temer em agosto, não deves temer em setembro, não deves temer em outubro, não deves temer em novembro, não deves temer em dezembro. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte para ele: não temas. Quando o Senhor disse a ele, acionou uma botoeira em Abraão, dizendo: agora você vai funcionar diferente. Agora o meu Espírito estará te movendo de maneira extraordinária. Queridos irmãos, estamos passando por
dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, mas não temas. Se você ficar temendo, você vai ficar parado. Nós vamos ver isso no próprio texto daqui a pouco. Vamos ficar parados, vamos ficar sem forças para seguir. Mas quando você não teme, você avança como um bom soldado às lutas, às batalhas da vida. E o Senhor estava dizendo: não temas, tenha segurança. Depois ele vem falando: Abrão, eu sou teu escudo. O Senhor, além de dizer para Abrão que não temesse, ele disse: eu sou o teu escudo. Escudo é uma arma de guerra, aonde os soldados, principalmente os romanos, usavam muito. Que eles levavam o seu escudo porque na hora em que o inimigo atacasse com suas lanças, era usado também no tempo de Davi, das batalhas de Israel, o escudo amparava para que ele não fosse atingido. E o Senhor vem dizendo: eu sou o teu escudo. Com outras palavras, o Senhor estava dizendo a Abrão: eu te guardo, eu estou à sua frente, não serás atingido. Porque se eu tenho uma chamada contigo, eu estou contigo. Irmãos queridos, Deus tem promessas, Deus tem propósito para cada um de nós. E é necessário que nós saibamos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque quando descobrimos isso, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda, o nosso sentimento muda, a nossa visão muda. Porque muitos sofrem porque não sabem e não descobrem qual é o propósito de Deus. Mas pastor, como eu vou saber? Existem duas coisas simples: oração e Bíblia. Quando você ora e lê a Bíblia, o Senhor revela os propósitos dele para você. Ele vai te dizer claramente o que ele quer com você. E as coisas vão acontecendo na sua vida de maneira extraordinária, que você fica assim, extasiado. Eu não sou nada, mas o Senhor me ama tanto que Ele me abençoa a si mesmo. É pela misericórdia dEle e pelos propósitos que Ele tem na sua vida. O Senhor estava falando com Abraão porque tinha um propósito com Abraão. Você vai descobrir isso. Ele disse: não temas, sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Eu creio que quando Abrão ouviu aquilo, ele ficou parado, pensando, olhos abertos, boca aberta, pensando naquilo que o Senhor tinha dito. Porque o Senhor poderia apenas dizer para ele: olha, você vai ter galardão. Galardão é recompensa, um presente. Mas o Senhor disse grande galardão. Era algo acima daquilo que era normal. Queridos irmãos, eu venho com uma palavra profética dizer para você nesta noite: o Senhor tem algo acima daquilo que você pensa. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. O caminhar do Senhor é uma fortaleza para nós. Nós ficamos aqui, mas o Senhor tem um caminho à frente. Ou você vai passar do horizonte, você vai vencer, você vai atravessar o mar. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco nesta noite. Oh, glória a Deus. O Senhor disse grande recompensa eu vou te dar. Queridos irmãos, recompensa todos nós temos aqui pelo nosso serviço, mas alguns o Senhor diz: eu vou dar grande recompensa. É além daquilo que você faz. O
O Senhor, Ele tem esse propósito especial comigo e com você. De tal maneira que Ele faz as coisas acontecerem de maneira extraordinária na sua vida. E eu vim com essa palavra profética para você nesta noite. O Senhor tem algo de extraordinário para cada um de nós nesta noite. Ele tem batismo com o Espírito Santo. Ele tem unção. Ele tem da graça. Ele dá transformação. Ele visita os lares. Ele transforma as famílias. Se você crê nisso, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Deus está nesta casa. E ele continua. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Ele ficou curioso, porque, irmão, chamou a atenção dele, irmão Tiago. Chamou a atenção. Ele disse: o Senhor vai me dar uma grande recompensa? Então ele ficou como uma criança curiosa. Que me has de dar? Se fosse nos dias de hoje, se Abraão vivesse aqui nos dias de hoje, e houvesse uma mensagem dessa do Senhor, e disse assim: que me has de dar? Um apartamento novo na Barra? Um carro importado? Ou uma grande igreja para eu pastorear? Talvez a curiosidade dele: o Senhor vai me abençoar com uma coisa muito grande. O que me has de dar? E o Senhor não dá-lhe uma resposta imediata, apenas fica esperando o que ele vai dizer. E ele já cria uma solução para o problema. Irmãos, muitas das vezes nós temos tendências emocionais a resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que nós devemos entregar todas as nossas ansiedades ao cuidado do Senhor Jesus, porque Ele cuida de nós. Todavia, irmãos, nós queremos sempre arrumar um jeitinho para as soluções, principalmente nós brasileiros, né? Temos essa tendência emocional de arrumar jeitinho. Não foi diferente com Abraão. Ele perguntou ao Senhor o que ia dar, e ao mesmo tempo ele já começa a dar a solução. Ele diz: olha, o que me has de dar? Pois ando sem filhos. Abraão já era de idade, né, avançada. Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno, que era um jovem de Damasco, Eliezer. Irmãos, você não pode criar diante de Deus o seu aspecto, a sua visão. Visão de Deus é diferente. A visão de Deus é muito melhor, muito mais alta do que a sua. O caminho dele é diferente. Você deve entregar o caminho do Senhor e confiar nele, que Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Muitas das vezes o Senhor diz que vai nos abençoar. A gente olha ali, aquela bênção que o Senhor prometeu está ali, pertinho, com muita facilidade. Eu começo a caminhar ao encontro da minha bênção, porque o Senhor disse que vai me dar a bênção. Aquilo que eu tenho pedido, e o que eu pedi está ali. É muito fácil, eu vou chegar. É só chegar aqui e pegar. Peguei a bênção. Muito simples. Mas o Senhor é diferente. Muitas das vezes, para eu chegar daqui até alcançar minha bênção, vai ter muros, vai ter lamentações, vai ter poço para eu ser jogado. Eu posso ser vendido pelos próprios meus irmãos. Eu posso ser lançado em covas. Eu posso ir para o Egito, ser preso. Eu posso passar por uma dificuldades enormes, curvas e mais curvas, e olhando a bênção, ela nunca chega, porque as curvas, o sofrimento, as lutas, o choro, os espinhos estão me ferindo, estão me sangrando. Eu penso, o Senhor prometeu, mas não vai chegar nunca, está demorando, a bênção estava tão pertinho.
Mas é assim, desta forma, porque quando você passar por todas essas dificuldades, quando você lançar mão na bênção, você vai levantar como uma bandeira de vitória e dizer: o Senhor prometeu, o Senhor me deu, bendito seja o nome do Senhor. Abraão tinha essa tendência. Aqui ele já arruma uma solução. Ó, eu posso, né, pegar o Damasceno, quer dizer, o jovem de Damasco, Eliezer, né, e colocar como meu herdeiro. Fica tudo certo, Senhor. Já está aqui dentro de casa, já está, faz tudo aqui, é meu mordomo, já conhece a casa, já conhece tudo aqui. Então está tranquilo, Senhor. Abraão tinha essa tendência, que muitas de nós temos. Tanto tem, que noutra ocasião, o que ele faz? A esposa, Sara, diz: olha, filhos para nós tem promessa, mas esse filho não sai nunca. Então vai com Agar. Agar que está aqui dentro de casa. Então, e aí consegue ter o nosso filho, a herança. Abraão, novamente com as tendências emocionais, mais uma vez, tenta resolver a situação. Outra ocasião, ele estava com a sua esposa Sara, e com medo de ser preso ou morrer, ele diz o rei Abimeleque que Sara não era sua esposa, ou que ela não era sua esposa, para fugir da perseguição. Então ele tinha essa tendência. E o Senhor continua conversando com Abraão. Olha o que Deus fala: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Deus está falando: olha, não arruma o jeitinho, sou eu quem dou as ordens. Não coloque o caminho diante de mim, que eu sou o caminho. Não diga o que você tem que fazer, sou eu que dou as ordens para que você faça e seja abençoado. O Senhor quer mudar a sua vida, mas entregue os seus caminhos. O Senhor confia que Ele vai fazer do jeito dele e será o melhor para você. Oh, lamas. Leia lamas, turiandas. O Senhor diz: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse sim será o teu herdeiro. Deus estava dizendo: eu estou fazendo uma promessa. Você está querendo arrumar jeitinho na promessa que eu estou te dando? Ó, irmãos, Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Deus tem fatos que nós não sabemos. Deus tem poder que muitas das vezes nós não conseguimos conhecer. Temos o poder de Deus em nossa vida e nós a limitamos. Achamos que Deus fez ontem, mas hoje Ele não pode fazer. Irmãos, Deus não nos dá a vitória ontem, mas hoje a gente fica assustado com as lutas. Se Deus fez, Deus continua fazendo, e Deus vai sempre fazer. E Deus fala: olha, não pode ser esse, o herdeiro vai ser teu. Aí que acontece? Deus chama Abraão. Abraão está lá dentro da tenda. Deus conversando com ele em sonho. Falou: Abraão, vamos fazer uma coisa. Sai da tenda, vem aqui fora. Abraão sai. Aí quando chega lá fora, Deus fala: agora dá uma olhadinha para os céus. Abraão olha, levanta, conta as estrelas. Abraão: não dá para contar, Senhor. Agora você está começando a entender que o meu poder, ele é ilimitado e não pode ser contado. Agora você está começando a entender de que o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior do que você imagina. As promessas que eu dei, vou cumprir e você será abençoado.
Queridos irmãos, se Deus te prometeu, Deus vai fazer. Mas deixe Ele fazer do jeito dEle. Deixa Ele trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. Descanse no Senhor, porque Ele tem o poder para transformar a sua vida. Você está aqui porque você é bênção. Você está aqui porque você é vitorioso. Você está aqui porque o Senhor o trouxe aqui para falar com você. Eu tenho um propósito na sua vida. Louva asturiando, por que Deus pediu que ele saísse da tenda? Tenda era um lugar de descanso. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos romper na nossa vida, seja social, financeira, espiritual, porque ficamos dentro da tenda. Estamos no conforto da tenda. Aqui há ar-condicionado, cadeiras confortáveis. Parabéns, pastor. Deus lhe abençoe, hein? Templo muito lindo, cadeiras confortáveis. Então, irmãos, ficamos acomodados. E Deus está falando com ele, está dentro da tenda. Está muito bom aqui. Vou sair por quê? Vou ficar no meu mundinho. Irmãos, muitas das vezes, nós que vivemos no mundo ministerial, o pastor sabe disso, às vezes nós ficamos no nosso mundinho. Vou ficar por aqui, está muito bom. Irmãos, nós fomos feitos para sermos dinâmicos. Deus nos criou para sermos dinâmicos. Deus nos criou para crescer. Deus nos criou para que nós sejamos grandes, não grandes daquela forma que você, pessoa que nariz para cima, não, grandes de intimidade com Deus. De você chegar, dobrar os joelhos, o Senhor já ficar prontinho para derramar as bênçãos, porque Ele sabe que ali dobrou um joelho uma mulher ou um homem que tem relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus muda a história, irmãos. Porque na hora que você tem relacionamento com Deus, você chega a Ele e conta, e você não cria frases filosóficas, não. Você chega e fala com Ele porque você está falando com um amigo. Você chega e diz: olha, Senhor, eu vou começar a conversar com você, contigo. Eu ouvi uma vez que uma pessoa disse: a gente não pode chamar o Deus de você. Mas depois a gente vai estudando e vai observando, você simplesmente é um pronome pessoal. Chamar o Senhor de você como chamar de tu, todos os dois são pronomes. Não é falta de educação chamar o Senhor de você. Mas vamos aqui, é só um minuto, né? Irmãos, então o Senhor, Ele começou a movimentar Abraão para ele sentir que Deus queria fazer algo para ele, mas ele precisava entender a grandiosidade da bênção. Você precisa entender a grandiosidade da bênção. Você não saiu da sua casa e veio aqui hoje, nesse tabernáculo, apenas porque você tem uma carteira e que diz que você é da Assembleia de Deus e Ministério de Madureira, Marechal Hermes. Não, você veio aqui porque você é servo. Hoje, inclusive, foi estudado isso na escola bíblica dominical. Porque você é servo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus te trouxe aqui para você ser abençoado e você levar a bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Este é o propósito de Deus, abençoar você para que você seja um abençoador, para que você transmita essa unção que Deus te deu de bênção, para que aonde você chegar você possa, Deus te abençoe, e aquela bênção que você fala, ela realmente vai ao coração daquele que está ouvindo e é tocado pelo Espírito Santo, e Deus começa a fazer a mudança na vida daquela pessoa. Deus diz: olha,
sai do seu mundinho, Abraão. Eu não quero falar contigo dessa forma, com você aí. Não, sentadinho no seu mundo, vem aqui. Colocou ele para o lado de fora e diz: agora olha, para que você, Abraão, possa ver a grandiosidade que eu tenho. E quando ele olhou, ele disse assim: não posso contar, mas naquela mesma hora certamente veio à mente de Abraão: isto que eu estou vendo é a criação daquele que tudo pode fazer por mim. Irmãos, às vezes nós ficamos assustados com determinadas lutas, porque somos humanos, mas nós esquecemos de um pequeno detalhe: Deus que criou o mundo, e apenas por falar, apenas por dar ordem, o mundo como foi criado. Só o homem que ele colocou, fez aquele barro, todos nós sabemos como foi feito o homem. Deus tocou direto, mas demais coisas ele deu ordem. A palavra rema, uma palavra com poder. Olha, o Deus que fez todas essas coisas é o mesmo Deus que está aqui e que tem o mesmo poder de transformar. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que levanta, é o Deus que visita, é o Deus que faz milagres. Quando Abraão viu aquilo, olhando as estrelas, ele creu. Ele já começou a sonhar em sua vida que algo de extraordinário ia acontecer. Ele já previu que o que viria à vida dele seria algo lindo, algo espetacular. E aí diz: e lhe foi imputado por justiça. Irmãos, Deus está nos falando o seguinte: quando você crê, quando você aceita os propósitos de Deus para a sua vida, Deus aplica a justiça dele na sua vida. E por ele ser justo, uma balança totalmente justa, ele aplica na sua vida, para que você possa olhar para cima e confiar cada vez mais nele e saber que ele vai fazer aquilo que ele tem prometido. Eu sei que nessa igreja tem muitas promessas de Deus para vocês, e Deus vai fazer, Deus vai responder. Eu profetizo nesta noite que Deus vai transformar, que Deus vai mudar. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra profética e saia daqui transformado. Saia daqui mais confiante. Saia daqui com mais fé e vá para a sua casa para ter uma semana abençoada, uma semana de vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor. E o Senhor imputa isso por justiça. E nós vemos, quando abrimos as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 11, uma coisa interessante. Deus coloca Abraão, que aí já é Abraão, né? Quer mudar o nome dele, coloca na galeria da fé, dos heróis da fé. Mas tem uma coisa mais interessante, irmãos, que eu estudando esse texto, eu comecei a observar que colocavam os homens na galeria da fé, Enoque e outros, Noé, etc, etc. Mas quando chega Abraão, o Senhor faz o seguinte: ele usa 7 versículos para falar sobre Abraão. Os outros só um versículo, no máximo um versículo e meio. Mas quando chega Abraão, você pode depois estudar lá, tem 7 versículos. Eu até anotei aqui, do versículo 8 ao versículo 11 de Hebreus 11, sobre Abraão. Do versículo 17 ao versículo 19, também Abraão. Mas tem um outro que Deus fala também 7 vezes: Moisés, que é do versículo 23 ao 29. Aí eu pensei, por quê? Abraão
E Moisés, o Senhor fala 7 vezes, enquanto os outros apenas um. Aí o Espírito Santo me disse, sabe por quê? Porque todos os 2, eu falei sobre a minha perfeição a eles. E o 7 é o número da perfeição. Por isso, porque tudo na Bíblia, tudo na Bíblia é codificada. A Torá é toda, que é o livro dos Hebreus, é cheio de códigos. O Talmud também é cheio de códigos. E a Bíblia, ela usa essa codificação. Tudo tem um porquê. Então, 7 para Abraão, 7 para Moisés, porque todos os 2 o Senhor falou sobre a perfeição para eles. Então aqui, quando coloca-se como heróis da fé, o Senhor está usando 7 vezes, dizendo, é a perfeição, eu sou perfeito. E aí o Senhor continua, olha, disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te esta terra, para herdar-te. Aí Abraão uma vez mais questiona, porque irmãos, nós somos questionadores. Não adianta. Sempre quando o Senhor vem falando o que vai fazer, queremos questionar. Queremos saber de que forma Ele vai fazer. Começamos a sonhar da nossa forma. O Senhor falou que vai fazer, então deve ser desse jeitinho aqui. Mas não é. Eu já até disse aqui que muitas das vezes Deus cria caminhos, dificuldades para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Porque quando chegar lá, eu estou totalmente preparado, estou lapidado. Como uma pedra preciosa é lapidado. Você é lapidado pelo Senhor para se tornar pedra preciosa. E eu vejo nesta noite aqui só pedras preciosas nas mãos do Senhor. Todos vocês são pedras preciosas nas mãos do Senhor. Que é pedra preciosa? Aí levante a mão, glorifique o nome do Senhor. E então Abraão começa a falar, mas Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar realmente? Irmãos, discorremos todo esse texto para chegar aqui. Só resposta de Deus, importantíssimas, coisas lindas. Olha, acho que 30% de que Deus falou com Abraão falasse comigo, eu já saía pulando, rodando, dando glória, né? Para um lado e para o outro. Mas Abraão, ele ainda questiona. Mas como eu vou saber? Aí o Senhor diz, dá uma lição, inclusive hoje já foi falado aqui, Deus dá uma lição muito importante sobre semear, para obter a resposta. O Senhor vem e fala assim, olha, no versículo 9, toma-me uma bezerra, novamente codificando, 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. O Senhor não diz, olha, pega de 4, de 5, não, 3 anos. Tem que ser sempre 3 anos. Por quê? O Senhor poderia falar, não, traz, uma você traz de 3 anos, a outra de 4, a outra de 5, mas por quê 3? Por causa da numeração e da mensagem que Deus quer passar. Deus estava falando, olha, faça uma semente especial para mim, que no seu significado tenha a totalidade. 3 significa totalidade na numerologia bíblica. Então ele fala, olha, faça uma semente de uma totalidade, me oferece. Irmãos, isso aqui que nós fazemos, quando é levantada a oferta para a casa do Senhor, é uma coisa muito importante. Na África o povo canta, bate palma, dá glória, dá aleluia. Eles têm a característica deles. Algumas igrejas aqui, quando o pastor anuncia que vai fazer a oferta, vai levantar as ofertas para a obra do Senhor, as pessoas aplaudem. Então cada igreja tem o seu costume. Mas, queridos irmãos, é também um momento solene. É um momento que você vai plantar a sua semente. Uma vez alguém me disse assim, pastor, é porque eu não gosto de dar oferta na igreja, porque a minha oferta, eu queria que fosse para isso, mas não vai, falando sobre administrar a oferta. Eu disse assim, irmão,
quando você vai plantar uma árvore na sua casa, é você quem planta? Ou você chama alguém de fora para plantar? Não sou eu que planto. E quem vai colher? Você ou quem de fora? Quem vai colher sou eu. Então, a plantação é tua, a semente é tua, a vitória é tua. Você vai plantar e o Senhor vai administrar. O restante, irmãos, não importa, é a sua semente. Quando você chega no altar e coloca a sua semente, Deus olha. Jesus não fez isso, não olhou para a oferta da viúva. Todos lá davam dinheiro, contavam dinheiro. Mas a viúva foi ali e colocou o que tinha. E Deus então recebeu a oferta. Quando Abraão questionou a Deus, ele disse: faça uma oferta para mim. Faça uma oferta. Tenha a fé suficiente para semear no meu reino, porque vai colher muito. A semente vai plantar e vai colher muito. Irmãos, o que nós estamos falando hoje é resultado dessa semente que Abraão plantou. Nós somos, por fé, filhos de Abraão. Por isso que o Senhor diz: pode contar? Não, não posso contar as estrelas. Pois então vai ser desse jeito a tua descendência. Vai ser desta forma, incontável, incontável. Às vezes Deus quer fazer grandiosidade na sua vida, mas nós ficamos nas nossas limitações, ficamos dentro das nossas tendas, não saímos para fora, não lançamos mão às oportunidades. Deus tirou-lhe da tenda para mostrar: tem oportunidades. Lá fora, fora do seu mundinho, fora da sua igreja, fora da sua casa, fora do seu habitat, tem oportunidades. Mas muitas das vezes nós não olhamos as oportunidades que temos e ficamos parados. As pessoas seguem e nós ficamos. Porque nós não saímos do conforto. Nós não entramos nas batalhas da vida para nós vencermos. No mundo corporativo, isso é falado muito. A pessoa tem que trabalhar por excelência, ele tem que conhecer bem o que faz, para que ele possa crescer. E essa lição Deus estava dando a Abraão. Abraão, não pode ficar aí. Vamos, olha, tem oportunidade, olha para a estrela. A coisa é muito grande, a coisa é imensurável. Então você entre nesse propósito, Abraão. E Abraão entrou no propósito de Deus. E nós sabemos que foi imputado por justiça a ele, porque ele creu. E ele fez então a oferta. Ele fez a oferta da forma que era já costume, que depois foi oficializado no livro de Levítico. Essas ofertas até então não tinha ainda aquela regulamentação dos sacrifícios no livro de Levítico. Mas ele fez da forma que ele já estava acostumado a fazer, a oferecer a Deus. E partiu aqueles animais e preparou ali o altar. E ficou esperando para terminar o sacrifício. Mas teve um detalhe: as aves de rapina vinham, começavam a perturbar. E ele ficou ali tomando conta e espalhando. O que aprendemos aqui, irmãos? É que muitas das vezes você faz o seu sacrifício, você sai da sua tenda, você vai enfrentar as dificuldades que tem lá fora para você vencer na sua vida, alcançar o sucesso, seja na sua vida social, seja no seu ministério. Mas as aves de rapinas, elas surgem para atrapalhar a tua vitória. Vem alguém falar: você não vai conseguir. Vem alguém: você não nasceu para isso. Vem alguém dizendo: não vai dar certo. Olha, vença, fique tomando conta, espalhe, faça como Abraão, espalhe, toque as aves de rapina e siga em frente, irmão. Não dê ouvidos, nem preste atenção às aves de rapina, espalhe, faça como Abraão, não deixe elas tocarem no teu sacrifício, não deixe tocar no teu sucesso, naquilo que Deus quer para você. Se alguém disse: você não vai conseguir, se alguém disse: você não vai chegar,
Se alguém disser para você, olha, a sua família não é para isso, a sua vida não é para isso, siga em frente, faça como, né, tem aquela história do sapo que venceu, subiu porque ele era surdo e todos pensando que ele era louco. Alguém já viu essa história? É que tinha uma escada e que lá em cima tinha uma escada para subir e que vários foi ali colocado, né, entre aqueles sapos ali, é uma história, né? E que alguém fosse até lá ia ganhar um prêmio. Só que todos começaram a subir e não seguiam em frente. E um foi subindo e as pessoas, não vai, gritavam, né? Os outros sapos gritavam, oh, você não vai chegar, você cansou, você é muito alto, vai machucar aí, gritando. E você está na internet, essas historinhas. E um foi subindo, chegou lá, venceu. Aí todos aplaudiram. Aí falou, você não ouviu a gente gritar para você que você ia se machucar, que você não ia chegar? E como você chegou? Sou surdo, não ouvi. Então esta é a hora. Qual é a mensagem dessa historinha? Faça-se de surdo. Irmão, só para encerrar, eu quero contar que uma vez teve uma vez que eu fui pregar numa igreja. Isso faz alguns anos, acho que deve ter mais de 20 anos isso. Eu fui pregar numa igreja, uma igreja abençoada como essa aqui, povo muito animado, e o culto bem pentecostal. E de repente um jovem, vê se eu acho um jovem mais ou menos igual, um pouquinho maior do que aquele rapazinho ali, né, de terno, levantou e veio marchando na igreja, marchando. Chegou assim no primeiro banco, tinha um senhor, cabecinha branca, velhinho igual a mim, assim, né? Cabecinha branca, e colocou peito, assim, a mão no peito do irmãozinho e disse assim, eis que eu falo contigo, vou te dar um carro 0 quilômetro. O pastor estava do meu lado e disse assim, esses jovens, pastor, só Jesus. Eu falei, por quê? Porque esse irmão nem trabalho tem. Ele vive fazendo um serviço aqui, outro serviço ali. E não tem. Como ele vai comprar um carro 0 quilômetro? Naquela hora, irmãos, houve assim um impacto dentro de mim. Eu falei para o pastor, pastor, Jesus não disse que ele vai comprar, Jesus disse que vai dar. Ah, irmãos, o pastor ficou bicudo comigo. O pastor ficou bicudo comigo. Porque achou o pastor que eu estava ali respondendo mal a ele, mas não era. Foi assim no momento. Aí passou mais ou menos um ano, ou mais um pouquinho, eu fui convidado para pregar novamente naquela igreja. E o irmãozinho estava sentado lá. E o pastor todo alegre, me recebeu com muita alegria e tal, aquela coisa. Quando terminou, tem aquele abençoado lanche depois do culto, que é dado normalmente para os pregadores, essa coisa. Aí o pastor falou assim, pastor Davi, eu quero lhe pedir perdão. Eu disse, pedir perdão por quê? Nem lembrava do negócio da história direito. Eu falei, não, lembra que da última vez que o senhor veio pregar aqui, que saiu um jovem, contou, né? O jovem falou que o senhor ia dar um carro para aquele irmãozinho ali e tal. E o senhor até disse para mim, ó, o senhor falou para mim, ó, o senhor disse que vai dar, não vai comprar. Não, irmão, eu confesso para o senhor, eu fiquei aborrecido com o irmão. Mas passou algum tempo depois, esse irmão, como ele faz muito serviço, o pessoal que faz tudo, né? O famoso faz tudo. Ele foi chamado para ir numa mansão lá na Barra, para fazer uma limpeza, né? Escolher as coisas que servem, que não servem e tal, fazer uma limpeza. E ele foi, chegou cedo lá, e o empresário, ele disse assim, olha, você vai fazer isso, e combinou o preço com ele. E ele foi fazendo todo o serviço ali com os outros empregados, dando orientações para ele e tal. Só que ele terminou cedo o serviço. E ele viu que na garagem tinha 2 carros lindos importados e um Palio todo empoeirado. Aí ele pediu aos funcionários e disse, me traz uma água, me traz
aqui uma mangueira para eu dar uma lavada nesses carros, está muito empoeirado. Eu não vou esperando o meu tempo, isso aí eu não vou nem incluir no preço que eu combinei. E eles arrumaram, ele falou, o senhor sabe dirigir? Sei. Então o senhor tira o carro aí de dentro para o senhor lavar. Ele tirou todos os carros, botou ali fora, deu uma lavada no pátio ali, na frente da mansão, lavou tudo, deixou o carro limpinho, voltou para a garagem e ficou aguardando. Daqui a pouco chega o dono da casa. Olha, o senhor fez, fiz e tal, tá tudo aí, tá tudo separado, já tá. Aí ele olhou, quem lavou aqueles carros ali? Fui eu. Mas por que você lavou? Ele disse, não, eu lavei porque eu terminei meu serviço, pedi a um dos seus funcionários e lavei o carro. Ele disse, vem aqui. Aí chegou do lado do palio, tá vendo esse palio aqui, meus? Ele falou, sim, tá ainda com plástico, 0 quilômetro. Esse carro que eu comprei para minha filha, porque aqui no Rio de Janeiro não dá para estar andando com um carro importado, para ela se ir até a faculdade. Só que, logo depois que eu comprei o carro, minha filha foi para fazer um curso nos Estados Unidos. Chegou logo, né, gamou lá pelo americano, casou e ficou por lá. Não volta mais. O senhor sabe dirigir? Eu falei, sei. O senhor tem carteira? Tem. Então, toma, pega esse carro, leva para o senhor, que eu não quero esse carro. Não quero mais esse carro aqui na garagem. Irmãos, quando o Senhor fala, não duvide. Não duvide. Se Deus diz que vai fazer, não sabe como Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Queridos irmãos, encerrando agora, eu quero dar um testemunho. Não sei se da outra vez que eu estive aqui eu falei, mas já partindo para o encerramento e passar a quem de direito, microfone. Tinha 10 anos, eram meninos bonitos assim igual esses aqui. Tinha 10 anos. Garoto alegre, corria de um lado para o outro. E um dia eu fiquei enfermo e fui para o leito de enfermidade. E ali fiquei por alguns meses. E um belo dia, o meu pai era pastor, né, já passou para o Senhor há muitos anos. Em 2001, ele passou para o Senhor. Ele perguntou ao médico, chamava-se Dr. Orlando, era um tenente da Academia Militar das Agulhas Negras. Meu pai trabalhava lá na AMAN. Ele falou, ô doutor Orlando, só me fala que o meu filho não anda se enfiar uma agulha na perna dele e não sente dor, só fala o que está acontecendo, porque eu quero ter uma resposta. Ele disse, doutor Orlando virou para, meu senhor, o senhor está preparado para o que eu vou lhe falar? Ele disse, seja o que for, mas fale-me, por favor. O doutor Orlando disse, olha, seu filho está paralítico, não anda mais. E eu estou acompanhando porque a paralisia dele está um tanto estranha. Porque ela está andando no corpo desse menino. E certamente aquele menino vai ficar com as mãos atrofiadas e, quem sabe, até a mente dele. Com palavras populares, né? Ele estava dizendo, esse menino vai ficar retardado. Lágrimas brotaram no rosto do meu pai. Passaram-se alguns dias, uma irmã do ciclo de oração, a irmã Alzira Sacramento, já dorme no Senhor também há muito tempo. Ela já era uma senhora na época. Essas irmãs abnegadas do ciclo de oração, irmão Tiago, e quando dobra os joelhos, o Senhor já prepara para mandar a bênção, porque sabe que vai ter clamores ali. Elas têm o que eu falei, relacionamento com Deus. Aquela irmã, após uma escola bíblica dominical, foi até a casa de meu pai. Chegando lá, ela perguntou, como é que está o Davi? E meu pai disse, olha irmã, o médico desenganou. E disse que ele não anda mais. Eu vou lá no pastor, na época pastor Joaquim Cardoso, pastor Joaquim era cunhado do pastor Nicodemo José Loureiro, ali em Volta Redonda. O que aconteceu? Ela olhou para o meu pai, olhou dentro dos olhos do meu pai e disse assim, meu pai chamava Vicente, na época nós
pastor, o pessoal chamava muito de irmão. Irmão Vicente, e o que Jesus falou? Ele disse, Jesus ainda não disse nada. Então nós vamos dobrar o joelho, a última resposta é dele. Aí ela foi até o quarto onde eu estava e disse, Davi, você sabe orar, então você vai orar conosco. E uma coisa interessante, eu nunca me esqueci disso. Ela disse, eu vou orar, Jesus vai fazer um milagre, eu vou orar, Jesus pode te curar. Não, ela disse assim, eu vou orar e Deus vai te curar. Olha, ela determinou, irmãos, eu vou orar e Deus vai te curar. E quando aquela irmã Alzira, Sacramento, já um pouquinho de idade, dobrou o joelho, quando ela tocou os primeiros joelhos no chão, ela deu aquele gemidinho que todo mundo sabe como é, né? E disse assim, eu vou curar agora. E chama este menino para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. Aquela irmã levantou e disse, pai do senhor, estou indo. A senhora não vai orar? Meu pai pastor perguntou, a senhora não vai orar? Ela disse, mas pastor, não, o Senhor já deu a resposta, é só aguardar. Passaram 10 minutos, eu paralítico, 20 minutos, eu paralítico. Mas quando completaram-se 30 minutos, eu estava deitado. A perna começou a balançar e a tremer. E eu não dobrava as pernas, e nesse momento ela dobrou. Quando eu percebi aquilo, eu falei, eu estou sendo curado. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí eu pensei, se eu posso já dobrar as pernas, quem sabe eu posso me sentar. Aí eu me ajeitei na cama e consegui sentar, coisa que eu não fazia há tempo. Oh, glória a Deus, eu estou sendo curado. Aí eu pensei, se eu já posso sentar, quem sabe eu posso firmar a perna. Quando eu fiz isso, a perna estava firme. Eu falei, se a perna está firme, eu posso me levantar. Eu afirmei na cama e me fiquei em pé. Falei, se eu estou em pé, eu posso dar passos. Dei o primeiro passo, a perna estava firme. Eu dei o segundo passo, ela estava firme. Eu dei o terceiro passo, ela estava firme. Aí eu comecei devagarzinho, cheguei até onde meu pai e minha mãe estavam na cozinha. Meu pai lavou o prato, me pegou, levantou lá no alto e disse, o Senhor deu a nós a resposta. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor disse, eu vou chamar esse menino para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. 1978, eu estava num estúdio gravando um LP, titulado Idioma de Fogo. Está lá no YouTube, o irmão pode procurar, Idioma de Fogo, pastor Davi Siqueira, que vai achar. Tem lá, que era LP na época, não era CD não. Aí o Senhor disse, cumprindo a palavra, eu vou chamar para o ministério do cântico. Muitos anos depois, lecionando em escola bíblica dominical, hoje eu sou até coordenador do Instituto Bíblico, Ministério do Ensino. Mas o Senhor, quando fala, irmãos, Ele cumpre fielmente toda a sua palavra. E faltava uma, Ministério da Palavra. E hoje eu vim aqui, em Jardim América, cumprindo mais uma parte da profecia. Eu vou chamar para o Ministério da Palavra. Quando Deus fala, Deus cumpre. Eu não sei qual é a promessa de Deus para você. Se é 10 minutos, se é 20, se é 30 minutos, se é uma hora, se é um dia, se é uma semana. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Receba Jesus. Amém.